Nós abrimos agora mais uma edição do programa Fala Câmara Entrevista, exibido aqui pela TV Câmara Bauru, o nosso espaço para a prestação de contas do parlamentar bauruense, recebendo pela primeira vez em nosso estúdio o vereador Guilherme Berriel, do DEM. Vereador, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao nosso espaço. Obrigado, uma honra, um prazer estar aqui, viu? O Guilherme que ocupa uma cadeira de forma temporária aqui na Câmara de Bauru, ele que é suplente do DEM e durante 15 dias, na ausência, na licença sem vencimentos do vereador e presidente da casa, Dr. José Roberto Segala, está aqui conosco para uma atuação durante esse período. Vereador, você que é engenheiro e empresário, conhecido na cidade no ramo de gelo em Bauru, como é que surgiu o interesse pela vida pública? Olha, na verdade, nunca tinha passado pela minha cabeça ser candidato a nenhum cargo público, né? E quem começou com essa história foi o Dudu Ranieri. Ele ia lá na empresa, a empresa é muito próxima à FIB, né? A Angelique é muito próxima à FIB. E ele ia lá na Angelique, insistia, porque a gente faz um trabalho social. A empresa faz um trabalho social que a gente deixa há mais de 20 anos, deixa uma torneira para fora para o pessoal se abastecer de água. E ele chegava na empresa e falava, você ajuda muita gente, você tem perfil para ser candidato a vereador, se afilia ao Democratas. E ele foi umas 4, 5 vezes na empresa, né? Ele ia embora e meus funcionários falavam assim, mas ele tem razão. Você conhece muita gente, sai candidato. Chegava na minha casa, minha esposa, ele tem razão, sai candidato. E a coisa foi tomando um corpo que eu jamais imaginaria. E foi uma experiência tão positiva a campanha, o carinho das pessoas, foi uma coisa que me surpreendeu, viu? Eu saí uma outra pessoa, porque como você é engenheiro, você procura ter um pensamento mais racional, né? Foi tanto carinho que eu recebi que eu sou uma pessoa diferente até, viu? Foi muito positiva, né? Foi um mundo que se revelou para mim, que foi o mundo da política, que eu nunca imaginaria. E está sendo muito positiva a experiência que eu estou tendo aqui agora, né? A campanha foi muito legal também. Bom, na eleição de 2016 você teve 1.772 votos. Qual é o perfil desse eleitorado? Olha, o perfil é mais o pessoal ao redor da empresa, da comunidade, né? E os amigos, a minha família ajudou bastante também, né? Com os amigos da minha mãe, meus pais, né? Mas é mais o pessoal da comunidade ali, né? O meu reduto foi mais ali na Vila Ipiranga e arredores ali, né? Uhum. Como suplente do DEM, você pretende, durante esse período em que vai estar aqui na Câmara, manter a linha adotada pelo partido, que é de oposição ao Executivo? Olha, eu quero sempre o melhor para Bauru, né? Sou bauruense, a minha empresa é bauruense, a minha vida profissional é aqui em Bauru, vou morrer em Bauru, então eu quero sempre o melhor para a cidade, né? Mas tem certas coisas que a gente tem que, por exemplo, o negócio do empréstimo, né? Se uma família está endividada, como é o caso da Prefeitura de Bauru, ela está com o orçamento totalmente comprometido. Se uma família está com o orçamento comprometido, se ela pegar mais um empréstimo no banco, quais as chances dela pagar esse empréstimo? Isso é difícil, né? Porque situações que a gente não espera sempre acontecem, né? Como é o caso de Bauru. Então, eu sou contra, porque se você dá um passo maior que a perna pode dar, para você cair de cara no chão é fácil. Só pra gente. E o equilíbrio financeiro é importantíssimo. O que aconteceu numa cidade do Rio Grande do Norte lá? A prefeitura pediu falência. Não tinha dinheiro para pagar funcionário. Bauru não pode chegar nessa situação. Sabe, se endividar, já vai ter um monte... O orçamento de 2020 está totalmente comprometido.
Eu sei que vai pagar daqui 2 anos, mas é juro que já está embutido nisso. Vai pagar 46, vai pegar 46 milhões para pagar a conta 70. Não sei o número exato lá na Câmara, no plenário se discutiu esse número aí. Mas é complicado. Eu acho que tem que ter muito o pé no chão, tem que ter muita parcimônia, o equilíbrio financeiro é importante, né? Porque imprevisto sempre acontece, sabe? Tem um orçamento para 2020, mas de repente precisa jogar dinheiro numa determinada área, alguma secretaria, igual teve a crise da dengue esse ano. Teve um gasto a mais. A prefeitura teve um gasto a mais, que não estava esperando, por exemplo. Então, se endividar mais ainda, eu não sei até onde. Faz com o que tem. Se vem alguma verba fundo perdido é uma coisa. Mas pegar dinheiro em banco, eu não sei se é a solução. Até aproveitando o seu apontamento para a gente posicionar, contextualizar para o nosso telespectador, é um projeto de lei de autoria do Executivo que está em tramitação na Câmara, pede autorização dos vereadores para assinatura de um empréstimo no valor pouco mais de 46 milhões de reais e que ao longo de 8 anos, com juros e correções, essas parcelas, o seu valor total seria de 69 milhões de reais. O que você quer dizer é que o mérito do projeto, mais do que isso, deve ser levado em conta a baixa capacidade de endividamento do município. Ah, com certeza. Com certeza. E tem que estar, um equilíbrio financeiro tem que existir. É a mesma coisa que eu pessoalmente, ou você pessoalmente, entra no negativo do banco especial, você entendeu? Começa a pagar juro, o que não pode é isso. Não pode é isso. É a prefeitura ter o pé no chão. E olha que eu sou a favor do desenvolvimento da cidade, hein? Eu luto pelo desenvolvimento da cidade, assim, a favor totalmente, mas tem que ser um desenvolvimento não a qualquer custo. Porque isso pode desequilibrar as finanças do município. Sempre tem que ter uma saúde financeira boa o município. É igual uma empresa. A prefeitura é uma empresa. Tem que pensar igual a empresa. Tem que ter sempre dinheiro em caixa para fazer as coisas, para os imprevistos que acontecem, né? Para honrar o pagamento de fornecedor, honrar o pagamento de funcionário. O que não pode é Bauru chegar numa situação limite financeiramente, né? Vereador, já que estamos falando sobre o orçamento do município, você já participou de uma reunião da Comissão de Justiça, na condição de membro da comissão, em que se discutiu o projeto para um novo refis na cidade, a implantação de um novo programa de refinanciamento de dívidas. Existe um apontamento com relação da consultoria da casa com relação a possíveis inconstitucionalidades no texto. O que é que foi discutido? O que é que ficou definido com relação a essa matéria? Essa possível inconstitucionalidade é referente ao quem aderir ao refis tem que abrir mão a um processo que já corre na justiça, né? Então, segundo o consultor jurídico, a Constituição Federal, você não pode impedir o acesso à justiça, né? É só esse detalhe que está pendente no refis, né? Que segunda-feira próxima vai ser discutido isso no plenário, né? É esperada a visita do secretário de Negócios Jurídicos também à Câmara, também, né? Para definir detalhes. Para definir, eu acho que esse é o único detalhe que está pegando, assim, você entendeu? Assim, para seguir em frente, né? Essa inconstitucionalidade de ter que abrir mão. Ele até deu um exemplo, se a pessoa acha que o IPTU veio caro por algum erro de lançamento da prefeitura e está discutindo na justiça esse valor e aderir ao refis, depois ele não tem como mais lá na frente poder discutir isso, ele tá concordando com esse valor pago de IPTU, né?
Então, acho que isso é a única coisa que está impedindo a sequência, né? Que eu acho que segunda-feira vai ser discutido e vamos chegar num acordo lá para dar continuidade ao Refis e para a Prefeitura poder também arrecadar esse dinheiro que está em atraso, né? Uhum. Nós falamos aqui da Comissão de Justiça, você também, durante o período em que vai estar aqui na Câmara, passa a fazer parte como membro da Comissão de Saúde. De Saúde. E você comentou agora há pouco aqui conosco na entrevista sobre esse comprometimento do orçamento da pasta, da Secretaria de Saúde, com os planos de combate à dengue. Na sua visão, o que é mais importante, mais urgente ser discutido hoje na cidade, na área da saúde? Olha, eu fui visitar, nesse período que eu estou como vereador, eu fui visitar um posto de saúde da Independência e o UPA do Bela Vista. Sabe que eu me surpreendi, viu? Até positivamente, com a qualidade do serviço prestado, né? As reclamações foram só de 2 médicos que eram do Mais Família, que eles saíram porque entraram num concurso, inclusive um entrou num concurso da prefeitura e saiu, mas já estava sendo recontratado, os outros 2, até que me surpreendeu positivamente, né? Eu acho que prevenção, né? Prevenção é tudo na saúde, né? A prefeitura tem que priorizar a prevenção, né? Esse problema da dengue é sério, né? Metade dos meus funcionários pegaram dengue. Eu fiquei, de repente, assim, quando teve a crise. Então, uma coisa que até atrapalha os bauruenses, as empresas, os bauruenses, o dia a dia dos bauruenses, né? Esse negócio da dengue, você não pegou. Então, eu acho que focar na prevenção, no esclarecimento, né? Na educação, assim, em relação ao combate a doenças, né? Mas isso mesmo. Vereador, o senhor trouxe em seu primeiro discurso, seu primeiro pronunciamento na tribuna, na sessão ordinária dessa semana, um pouco do seu conhecimento técnico, né? Você é engenheiro de formação, como mencionamos, a respeito da falta de planejamento de eficiência energética do DAI, que hoje, né, o departamento, como foi mencionado, é um dos maiores consumidores de energia elétrica do município. É o maior consumidor. É o maior consumidor hoje. O objetivo seria amenizar o impacto econômico nas despesas municipais. O DAI joga dinheiro fora em energia elétrica. Na minha visão, eu que tenho uma experiência de 27 anos, fico muito à vontade em falar esse assunto, que é minha área mesmo, né? Eu tenho uma experiência de 27 anos em estudo de eficiência energética em sistema de refrigeração, sou especialista em refrigeração e ar-condicionado e mestre em engenharia industrial, tudo feito aqui pela Unesp. E eu vejo o sistema de produção de água de Bauru, é um desperdício. É um desperdício violento de energia elétrica, de dinheiro, né? Eu moro na frente da Praça Portugal. A água até chegar do Batalha, até chegar o reservatório da Praça Portugal, anda 7 quilômetros. Então é muita energia. Podia estar pegando água a 300, 400, 500 metros de profundidade. Por isso que eu sou a favor da descentralização da produção. Porque a água do cliente do DAI, do munícipe, ele vem no reservatório, por gravidade. Então, se o DAI focar no reservatório, pegar a água na menor distância do reservatório, menos energia elétrica ele vai consumir. Então, para pegar água na menor distância é poço. Então, se cada reservatório tiver um poço, a redução de consumo de energia elétrica é violenta. O DAI gasta 25 milhões de reais por ano. Pela minha experiência profissional, eu vejo, é possível reduzir no mínimo 30% desse gasto. A gente está falando numa redução, numa economia
de 7,5 milhões por ano, significativo, né? Então eu não vejo nenhuma discussão na sociedade. Eu já vi em relação à discussão dos mais diversos assuntos, mas de eficiência energética eu nunca vi. Tirando o engenheiro Braz Belero, que teve uma reunião de cidadania, levantou esse assunto, mas não deu para... que é engenheiro aposentado da CPFL, que levantou esse assunto e não deu para discutir por falta de tempo. Eu nunca vi mais ninguém falar isso aí. E insiste, quando eu vejo a prefeitura... Primeiro, o Batalha está morrendo. Quem conhece o Batalha hoje e há 30 anos atrás... A gente tira do Batalha mais água do que ele consegue repor. Uma hora vai secar, uma hora vai se instaurada uma crise. Se insistir nesse sistema do Batalha, uma hora vai ter uma crise hídrica em Bauru, né? Então eu sou a favor, para de pegar água. Primeiro, descentraliza a produção. Segundo, para de pegar água do Batalha, até para o rio tomar um respiro, né? Estação de tratamento de água, quando eu vejo a atual administração falar em reformar a estação de tratamento de água, é jogar dinheiro público fora, é que eu penso. Jogar dinheiro público fora. Não vai resolver, vai manter o custo alto da produção. A minha ideia é manter o custo baixo da produção. Para tratar água superficial custa muito mais do que tratar água subterrânea. Água subterrânea é barato tratar, água superficial é caro. Então, quando eu falo em eficiência, é isso aí. É ter o menor custo de produção. O DAI tem um desafio, que é abastecer a cidade de Bauru inteira com água no menor custo energético. Ou no menor custo de produção, porque envolve tratamento também. No menor custo de produção. Quando eu vejo, vamos interligar reservatório, absurdo, jogar dinheiro fora. O DAI tem que investir em tecnologia. A AES Tietê, ela controla 14 usinas geradoras de energia, 12 hidrelétricas, 1 eólica e 1 solar. Tudo a partir de Bauru. A usina eólica dela é na Bahia, ela controla em Bauru. O DAI tinha que ter um centro de operações no mesmo molde que a AES Tietê tem. Um operador descentraliza a produção, investe em tecnologia. Um operador por turno, 1 ou 2 no máximo, controla toda a produção de água da cidade. Deu um problema numa bomba, num determinado reservatório, sabe na hora. Com uma equipe bem treinada, com bombas reservas, no prazo de 1 a 2 horas já está começando a substituir a bomba. Então o impacto para a população é mínimo. E num sistema descentralizado, o sistema de abastecimento é mais seguro. Porque se queima uma bomba na estação de captação de água, que é um sistema centralizado, ele impacta um número muito maior de pessoas do que uma bomba no poço em determinado reservatório. Se Bauru tem 35 reservatórios do DAI, se eu dividir pela população de Bauru, pelo número de reservatórios, você vê que, em média, cada reservatório atende 10 mil pessoas. Então, uma bomba que queime, eu impacto, em média, 10 mil pessoas. O sistema do Rio Batalha atinge 140 mil pessoas. Da adutora ali da estação de tratamento de água que vai até a Praça Portão, se queima aquela bomba, um monte de gente fica sem água. Nem sei mensurar quanto, mas é uma quantidade muito maior do que 10 mil pessoas. Fora a perda de faturamento, né? Eu não vejo esse tipo de discussão também. Porque se falta água, o DAI está perdendo faturamento. E está tudo certo. Ninguém fala nada disso, você entendeu? Cobra o DAI sobre isso, a prefeitura cobra o DAI sobre isso.
Tá tudo beleza, né? Então tem que investir em tecnologia, tem que descentralizar a produção para ter os menores custos de produção. Não tem como. E de preferencialmente o poço do lado do reservatório. Essa é a situação ideal, para puxar a água na menor distância possível. Né? É uma pena eu passar só 15 dias, porque senão eu faria esse estudo, só que é um estudo que demora aí uns 4, 5, 6 meses, que é o potencial de redução de consumo de energia elétrica no sistema de produção de água da cidade. Porque eu tenho que fazer um levantamento da situação atual, um levantamento de quantidade de motores que tem, fazer um levantamento de gasto de energia e propor uma nova situação, onde ocorra descentralização, motores menores para fazer o mesmo serviço, né? E isso é engraçado. Existe um potencial de redução de consumo de energia elétrica na situação atual, que dá para ser levantado, com um vazamento na rede de distribuição de 40%. Em torno, não falo 45%, vamos considerar 40%, um número mais conservador. Se eu zerar ou quase zerar essa perda na distribuição, quer dizer, o potencial de redução de consumo de energia na produção pode ser reduzido mais ainda. Então, assim, é uma pena eu ter pouco tempo, senão eu colocaria em números tudo isso que eu estou falando. Então, quando você fala em investimento em tecnologia, é abandonar a ideia de uma reforma da estação de tratamento de água e investir na perfuração de poços próximos aos reservatórios. E essa economia de energia poderia pensar, já começar a substituir a rede de distribuição. Porque 40% da produção vai embora na distribuição. Nunca se falou tanto na energia fotovoltaica. Dá para pensar num investimento como esse num futuro médio prazo? Com certeza. Mas olha, isso que eu estou falando é manter o processo enxuto. É o teu menor custo operacional. Porque solução para água todo mundo tem a sua. Mas qual que é com o menor custo operacional? Né? A fotovoltaica é interessante, a eólica é interessante, mas eu vou fazer uma comparação com um carro. Não adianta eu produzir a minha gasolina se eu ando de Landau, que faz 3 km por litro. Eu tenho que fazer a minha gasolina e andar num carro 1.0, que faz 15 km por litro. Então não adianta eu produzir a minha energia, claro, sempre é bom você ser autossuficiente, mas também não adianta eu investir na produção de energia se o meu sistema é antiquado. Eu tenho que primeiro otimizar a minha operação para depois investir em energia. Até que hoje eu tenho uma necessidade de investimento. Para mim ser autossuficiente, eu tenho que ter uma necessidade de placa voltaica. Se eu otimizar o meu processo, eu vou precisar investir menos em geração de energia, porque eu vou estar consumindo menos energia. Né? Então eu sou a favor totalmente de descentralizar, de modernizar. O DAI parou no tempo. O DAI parou no tempo. Com certeza, eu vejo isso para mim é claro. É por isso que eu insisto nesse assunto da descentralização da produção. É importantíssimo. A população que sofre, eu vejo, não aguenta mais. Esse problema vem de anos, pelo menos uns 10 anos, e nenhuma atitude. Você vê da parte do DAI ou da prefeitura. E eu também, e hoje, fazendo esse gancho da eficiência energética, o DAI é uma autarquia da prefeitura. Hoje a prefeitura é a maior consumidora de energia de Bauru. Através do DAI, através das suas secretarias.
E também não tem nenhuma discussão de como a prefeitura pode reduzir gastos, economizando energia, uma coisa profissional mesmo. Então, eu até sugeri na fala lá a implantação da ISO 50001, que é uma norma ISO de gerenciamento de energia. Né? E essa norma engloba não só energia elétrica, mas combustível, todas as formas de energia. Gerenciar isso. A Tilibra implantou a ISO 50001. Em 7 meses após a implantação, ela pagou, com a economia que ela teve, ela pagou o custo de implantação. Então, o negócio e agora é só alegria, né? A economia, para a Tilibra, foi o melhor negócio, né? Então, é uma coisa que é interessante ter um estudo nesse ponto, né? Nunca também ninguém falou em implantação de ISO 50001 na prefeitura. Eu acho que a prefeitura tem que começar a amadurecer essa ideia porque é dinheiro público, né? Quanto mais ela conseguir economizar dinheiro público, mais ela vai poder ter dinheiro. Muitas vezes nem precisava pleitear esse empréstimo. Se ela tivesse, você entendeu? Economizou dinheiro, tem dinheiro em caixa. Então, acho que tem que... Não é porque é uma administração pública que não possa ser eficiente. Não é? Tem que ter... Eu acho que muitas vezes tem que ter essa mentalidade de empresa privada na prefeitura. Tem que ver a prefeitura como uma empresa mesmo. Pensar como se fosse uma empresa. Né? Então, eu acho que é por aí o caminho. Bom, esses são os apontamentos e as cobranças do vereador Guilherme Berriel do DEM, nosso convidado aqui no programa Fala Câmara Entrevista. Vereador, a gente agradece a presença. É um prazer para mim. Nosso primeiro Fala Câmara Entrevista. Boa sorte aí durante esse período. Obrigado. Na Câmara de Bauru. Está sendo um aprendizado, viu? Estou gostando de muito. Né? Boa sorte, bom trabalho. Obrigado, viu? Nós te agradecemos também a sua sintonia e até a próxima.